são feitos em cima do Zohar, né? Eles são feitos em cima dos ensinamentos do Rabino Haran Anitjar, ok? Como eu sempre falo, nenhuma pessoa, e até hoje, difícil ter um rabino que ele crie algum tipo de estudo, todos os pensamentos e situações que vão acontecer, eles tiram dos livros dos sábios, porque os sábios já deixaram tudo o que era ligado à Torá já escrito, eles já deixaram escrito porque eles não queriam estar nessa geração, inclusive é por isso que foi liberado para essa geração estudar Kabbalah, tá? Porque o mundo hoje, ele estaria num nível espiritual tão baixo como está, que se não fosse Kabbalah, as pessoas não conseguiriam sair desse sistema espiritual que é bem fantasiado, né? Inclusive, a própria Kabbalah, ela também é muito misturada, né? Ela é bem misturada porque pela conta de que muitas pessoas elas pegam a Kabbalah e querem usar a Kabbalah de uma forma imprópria, né? Elas pegam a Kabbalah, elas querem pegar a Kabbalah, não entendem o que é Kabbalah. A Kabbalah ela está ligada à palavra Kibel Missinai, né? Inclusive nós temos um grupo com esse nome, né? Kibel, a palavra Kibel é Kabbalah. Kabbalah, o Zohar, para o cabalista, ela é um livro com mais santidade do que a própria Torá, né? Aí as pessoas falam, mas como assim? Porque o Zohar, ele na verdade, ele é a alma da Torá, ele é aquilo que foi tirado, o segredo, dentro do sistema Pardes, o sistema mais alto de entendimento da Torá. Ou seja, é justamente aquele sistema que as pessoas, os judeus, falam assim, isso aqui você tem que aprender por último, quando na verdade você devia aprender no começo, segundo os cabalistas citam. Por quê? Tudo isso está codificado na Torá. Foram dadas duas Torás, né? Uma escrita, que é a Torá de esquerda, onde você vê lá Moshe matando as pessoas, onde você vê extremos, né? As pessoas chegando a extremos religiosos, e você vê uma Torá de direita, que é a explicação dessas leis, que são codificações, né? Para que se entenda a espiritualidade. Uma dessas provas é que quando o Yaakov ele foi casar, para quem está chegando agora, né? Ele foi casar, ele tinha duas esposas. Ele queria casar com Rahel. Rahel era a irmã mais nova e também tinha Leia, que era a irmã mais velha. E o que acontece? Quando ele quer casar com Rahel, ele vai na noite de núpcia e lá ele vê uma mulher que está velada, ela está escondida. Só que muitas pessoas pensam que foi Lavan que enganou o Jacó, mas na verdade foi a própria Rahel, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, sobre a questão de Rava, algumas coisas que aconteceram e que Rahel tinha que consertar na sua alma, principalmente essa coisa do ciúme, né, que ela preferiu ver o Adão morrer do que perdoá-lo, né, do que não deixar ele comer da árvore lá, né, do conhecimento, da mistura do bem e do mal. E aí ela conserta isso ali e ela dá. Então, todo judeu, cabalista, todo mundo que estuda a Torá sabe que quando há uma noite de núpcia, a mulher e o homem, eles têm um nome sagrado que é dado a eles, para que durante a relação conjugal, eles sacrifiquem aquele prazer conjugal em nome dos céus, para que eles possam atrair uma alma de um tzadik, uma alma divina, né? E a Leia, ela sabia disso. E só quem tinha esse segredo era a Rahel. Não podia ter outra pessoa esse segredo. Então ela revela para a Leia, ela abre mão de Yaakov
Então Yaakov, ele acaba casando com a Leia. E está escrito na Torá que o que está escrito? Aqui na nossa terra não é costumais que se case a mais nova na frente da mais velha. A mais velha tem que casar primeiro. E o que acontece? Quem foi escrito primeiro? Foi os segredos da Torá. Né? A Torá ela foi escrita, mas os segredos estavam embutidos nela porque teve aquela quebra de Moshe. Moshe quebra a Torá ela tinha 600 mil letras, e aí as letras elas quebram, se desfragmentam, elas mudam de forma, e aí elas vão agora se transformar em 340 e poucas mil letras de Torá. Quer dizer, todo o segredo, isso é parte do que a gente está falando hoje, ele vai se esconder dentro da própria Torá, através de segredos, sodotes, e tudo isso vai ficar muito escondidinho só para que a alma do tzadik judeu, aquele que sabe ler a Torá, aquele que conhece os 32 caminhos de Kabbalah, possam chegar à verdade da Torá. E aí, o que acontece? Justamente o Jacó, ele se casa com a mais velha que estava coberta. Quer dizer, o que era coberto é justamente essa Torá velada. O que se está falando ali são de níveis da Torá. Rahel é aquela Torá que te traz, aquela religião que te traz alegria, que te faz rico, que você deseja todas as coisas desse mundo, que você quer, sabe, viver num êxtase espiritual e etc. Já a Torá original, a verdadeira, ela vai te trazer tudo isso, mas tudo isso vai ter um preço. Irá ter um preço para consertar. Nada é dado sem mérito, ainda que o mérito em si, todo judeu sempre fala para o Eterno, não é contando com meus méritos, porque nós somos falhos, né? E certamente se nós nos tornarmos arrogantes, que é exatamente o ponto que a Torá vai tratar com cada alma, nós logo perdemos a sensibilidade de poder estudar a Torá dentro de um nível que realmente é adequado. Então, a partir desse ponto, os cabalistas eles desenvolvem então uma metodologia de estudo onde as pessoas, pelo menos num certo nível, ainda que a Torá ela tem níveis que vão até o final do universo, elas possam estudar, né? Elas possam estudar e elas possam também levar esses estudos para dentro da sua alma, né? Para que a sua alma ela possa descobrir esses segredos, e cada segredo que vai sendo descoberto é uma parte da alma que vai sendo liberada ali, ou seja, aquela parte da alma ela vai sendo liberada, algum fragmento da sua alma ela vai sendo modificada pela Torá, né? Como a gente viu ali na aula de astronomia judaica, sobre a questão dos tempos que existem na Torá, de tudo que você tem que se adequar dentro da Torá, do que tem que se entender, né? E não fazer o que estão fazendo por aí hoje, transformando todo mundo em judeu, sem ao menos dar uma informação para as pessoas do que é a Torá. E muitas pessoas, infelizmente... Muito bem, vamos começar aqui a nossa aula. A gente sabe que o Abraham, perdão, ele foi um grande justo, né? E que todo tzadik, a nível de Abraham, que era Hesed, era amor puro, ele tem ali a possibilidade de estar pedindo pelas pessoas, né? Na verdade, como o nome já diz, que ele representa ali a Sefirá de Hesed, ele era muito amor, né? Um amor tão exaltado que ele levava as pessoas para sua tenda e ele convertia as pessoas ao Deus eterno. Ele era tão santo dentro da sua alma que até os anjos, quando foram visitá-lo, ele faz Natilat Yadayim dos anjos, lava também os pés dos anjos, para que não houvesse nenhuma idolatria dentro da sua tenda. E a partir daquele momento, ele está no seu terceiro dia de Brit Milá, ele recebe então
uma promessa do Eterno, né? Que seria o nascimento do seu filho, Isaac. Muito bem, então, o que acontece é que na história de Abraão, ela começa em Ur dos Caldeus, né? Na verdade, o Abraão, ele não era um judeu, né? Ele era um idólatra, ele nasceu numa família idólatra, né? Ainda que ele era um iconoclasta, e com 7 anos ele começou a quebrar todos os ídolos do seu pai, né? Nesse local, a gente sabe da história, né, através de Midrashins, que o próprio Abraham, né, que descende dessa raiz de família aqui, ó, então você tem aqui o nome da mãe dele, Amitelai, você tem o Tera, né, aí você tem o Nahor, você tem o Haram, e você tem o Abraham, ó, são 3 irmãos, tá vendo? Que vão sair desse tronco familiar aqui. Depois você tem Milca, que era filho de Haram. Você tem o Ló, que também era, e você também tem a Sarai, que na verdade vai se tornar Sara lá na frente. Então, eles descendem aqui de Haram, né? Enquanto isso, Abraham, que sai dessa idolatria, é colocado dentro do reino que nasceria, como na história de Moshe, não sei se vocês conhecem na Torá, que nasceria um menino, e esse menino traria grande problema para aquele reino. Então, o Nimrod, logo, ele ficou preocupado, né? E aí, o que o Tera fez? Ele falou assim, olha, eu não vou matar meu filho. Eu vou dar o filho da minha empregada para que eles matem esse menino e meu filho sobrevive. E ele dá o filho da empregada e matam esse menino, né? E aí o Abraham, ele sai, né, ileso dessa história. Olha como a história se dá, né? E o Eterno, através de uma forma, salva ele. Porque ao invés de dar o filho dele, o Tera dá o filho da sua serva, né? Com o passar do tempo, o Abraham ele começa a criar problemas para o seu pai. Ele começa a falar, pai, o senhor acredita que essas estátuas e esse Deus, ou aquele outro Deus, eles podem fazer alguma coisa pelo senhor? O senhor acredita que o Deus que criou o universo, ele pode ter uma forma que se encaixe dentro dos nossos padrões intelectuais, haja visto que tudo que é criado tem uma forma, mas Deus que criou todas as coisas não tem forma, porque é impossível que se tenha alguma forma que ele possa tomar, né? Tanto é que essa linguagem antropomórfica que é descrita na Torá são tudo dotes e segredos da andada das letras hebraicas e dos poderes divinos, né, que tem dentro da Torá, mas de forma nenhuma tem imagem, né? E então ele não tem uma imagem e também ele não tem nenhum colaborador. Ele não tem pessoas que possam decidir com ele se o bem vai ser feito ou se o mal vai ser feito e etc. Não tem. Tem um tribunal celeste que vai julgar segundo a ação das pessoas, porque Deus criou esse sistema para que cada um recebesse aquilo que merece, né? Não tem um julgamento fora daquilo dos atos da pessoa, seja nessa vida ou em outra vida. Então, no livro de Shaharigulin, no capítulo 50, se revela que ele vai reencarnar como Jó, para reparar o seu pecado. Ou seja, olha como é que está mudando toda a história da Torá agora. Se afirma no livro de Shaharigulin que no capítulo 50, lá está escrito que Iov, né, ele é a reencarnação de Tera, né? E aí começa uma história muito legal, porque o Iov, o Jó, ele era conselheiro do faraó. Ele estava no Egito, o faraó ele tinha 3 conselheiros, que era Bilã,
e era Itró, como nós vimos na aula passada, e também Iove, né? Quando o faraó começou a perguntar sobre o povo judeu, né, eles começaram a discutir sobre o que se devia fazer com o povo judeu, né? Então fizeram uma pergunta similar à pergunta que fizeram a Nimrod, né? Em relação lá ao Abraão, o que nós devemos fazer com esse menino, né? Eu esqueci de citar lá, eles tinham mandado matar o menino. E a mesma decisão, depois de 400 anos, né? Esses 400 anos, eles não começam quando o povo de Israel entra no Egito, como nós vimos na aula de ontem, foram 210 anos, mas eles começam com a vinda de Abraão, né, esses 400 anos de ticuns sérios. Olha como é que a questão da idolatria ela é complicada, né? Então, de ticum sério, de karmas duros, até que o povo de Israel ele possa tirar totalmente essa idolatria, né? Porque existe até uma reza em Yom Kippur, né? Eu esqueci o nome da reza, me perdoem, mas que eles falam assim, que os judeus falam, né? No Sidur, nós fomos idólatras, nossos pais foram idólatras, né? Perdoa-nos, ó Senhor, porque nós fomos idólatras. Então, imaginem para as pessoas que estão saindo da idolatria agora, né? E muitas pessoas querem entrar em níveis que os judeus já estão há várias reencarnações. Muito bem. Então, gente, o que acontece com essa história toda? Né? Os astrólogos advertiram que ia nascer entre eles, né, uns hebreus, um menino problemático, né? E qual o conselho que eles davam para que esse menino ele não nascesse, né? Ele não pudesse fazer alguma coisa e ferisse aquela nação. E aí o Bilã dá um conselho que se extermine o povo judeu, né? O Itró, ele deu um bom conselho, não mexa com o povo judeu, não mexa. E o Jó, que agora tinha o voto principal, né, ele simplesmente não participa, ele se cala, ele faz de conta e não dá nenhum conselho a favor, né? Isso caiu sobre os ombros dele, aquele voto principal, ou seja, aqui na balança está sendo decidido o que ia acontecer com o povo judeu, e aí o que acontece? O Jó, que podia fazer um peso para esse lado direito aqui e equilibrar a balança, ele realmente fica calado. Ele não toma decisão nenhuma, ele não defende. E eu gosto de falar uma coisa que tem certos foi o que deu o voto certo, né? Deixa o povo judeu, porque eles vão descer a Torá, não mexa com esse povo, porque só eles vão conseguir guardar a Torá, eles têm a alma deles, eles têm essa configuração que é especial, né? Vão vir mais almas, existe todo um trajeto para essas coisas acontecerem, então ele falou isso. Mas muitas vezes nós acusamos, quer dizer, que o Terã, que era o pai, né, de Abraão, ele vai reencarnar como Jó, ok? Ele fica calado e não dá opinião, né? Então, o que acontece? Quando ele não dá opinião, e aí tende-se a balança para o lado de Bilã, o Eterno precisava de um plano B. Ele precisava de alguma coisa para tirar um povo de Israel de dentro do Egito, porque sabemos que o povo de Israel, eles chegaram ao nível 49 de impureza, mais um nível já era, Israel não existiria mais. Eles precisavam de uma super Torá, eles precisavam de uma Torá excelentíssima, a ponto de que eles não voltassem para o Egito, eles precisavam de uma pureza, o povo judeu ele não podia receber o mesmo tratamento que as outras nações.
porque ele começou há muitos anos atrás, um ticunim para tirar essa idolatria de dentro deles, e agora eles tinham descido para o Egito, e eles estavam no nível 49, então eles precisavam de algo que tendesse para o lado deles e que o faraó não tirasse a vida dos hebreus, não é isso? Muito bem. Então, a gente entende que o Zohar, no Shemot 46, ele diz assim: como pode ser, né, que nos 24 livros da Torá, todos os livros eles sejam relacionados ao judaísmo? Até mesmo o livro de Ovadia, porque sabemos que Ovadia ele era um convertido, mesmo assim ele era convertido e estava ligado ao judaísmo. Mas o livro de Jó, ele conta a história de um homem das nações, de um goim. Então, que também é um termo muito estranho para se usar, né? Goim, porque próprio Israel é chamado de Goim, porque Deus fala que fará eles uma grande, né, nação, né? Então, eles também são chamados de nações. Mas atentando para esse caso, que o Jó, ele era um homem das nações. E o que acontece? Se perguntam os nossos sábios como que isso pode ter acontecido. Como um livro que muitas pessoas acham que ninguém escreveu, os grandes historiadores não sabem, e etc. Mas eu vou falar para vocês como tudo isso está codificado dentro da Torá, como tudo isso se dá dentro da Torá. Bem, gente, então, por que essa história ela está relacionado, né, com o povo hebreu? Como essa história ela entra dentro de uma Bíblia, né? Vou lá falar Bíblia porque é uma linguagem mais natural, né? Mas dentro da, né, Bababatra 14, que o livro de Iov foi escrito, né? O livro de Iov ele foi escrito por Moshe Rabbeinu. Isso converte em um texto muito especial, porque Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde da terra. Moshe Rabbeinu, ele sabia que tudo vinha do Eterno e que não existia nada que não viesse dele. O Zohar, onde ensinava que Deus teve certa dificuldade para tirar o povo de Israel do Egito. Já que Deus, sendo o rei, né, da justiça, ou seja, não tem ninguém mais justo que o Eterno, ele é um tzadik, ele é criador de tzadik, ele tem como você cometer um crime e chegar perto do Eterno, Eterno, me perdoa e vou em frente, tá tudo, passou. Não, ele vai te dar, ele vai te perdoar e ele vai te ensinar o caminho para você consertar. Aí você vai pegar o seu erro e ele vai te mostrar como você vai consertar. Então, eles tinham ali, sabiam, né, que já tinham passado os 400 anos, conforme a gente viu na aula de ontem, e que tinha chegado a hora. Mas como essa situação para tirar Israel de dentro do Egito estava muito difícil, né? Então, Deus, ele precisava, né, ele precisava, vamos dizer, não a palavra enganar, ele precisava distrair o tribunal celeste, né? Porque o tribunal celeste ele é a mesma coisa que um tribunal terreno. Ele imita onde tem uma acusação, né? Tem um advogado de defesa e tem a promotoria, o de acusação, né? Ou outra situação qualquer. Então, esse tribunal de acusação ele era muito forte, ele tinha fortes índices para acabar com o povo de Israel, né? Então,
O Eterno, ele precisava criar uma distração, né? E ganhar tempo, gente, ganhar tempo para que o povo de Israel tivesse tempo, né, de se recuperar de todas essas ocasiões. E esse tempo, ele é descrito na Torá como o Yom Kippur, né? O Yom Kippur, ele é o dia do perdão, onde Deus criou esse tempo para que as pessoas pudessem chegar junto dele e abrir o seu coração totalmente. E nós sabemos que os 10 dias que antecedem o Yom Kippur é chamado de Yamim Noraim, os dias temíveis. É os dias que a Torá fala que você deve se afligir, que você deve buscar, deve estar com todas as suas rezas, corrigindo todo o seu interior, pedindo ao Eterno para que tenha misericórdia, para que no próximo ano você tenha um bom julgamento. Eu tenho o nome Hassatan, né? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco esse slide, que vocês possam enxergar. Então, eu tenho aqui a palavra Hassatan, formada por um re, um shin, um tete e um num final. Quando fazemos a somatória aqui, ó, 5 mais 300 mais 9, 314, né? Mais 50, 364, que são a palavra Hassatan, o acusador. Quando nós pegamos que nós temos, né, num ciclo solar, que a Torá ela é feita em cima de 2 ciclos, o lunar e o solar, como a gente está vendo lá na astronomia judaica básica, e que funciona em cima dos 2 padrões, né? A gente vê aqui que tem 364 dias, porque no dia 365 é Yom Kippur. É o único dia que o Hassatan não pode acusar você. E que no Yom Kippur é um dia apropriado para você consertar todos os seus erros perante o Eterno. Veja como tudo na Torá tem um equilíbrio, e que tudo tem uma gematria, e que tem uma forma de se enxergar dentro dos caminhos de Torá. Jó 1, no capítulo 6. Né? Ó, diz aqui, ó, um dia o tribunal celeste é chamado de seres divinos, o tribunal celeste se apresenta perante Hashem, e o adversário, né, tá aqui o nome, ó, o lado negativo, ele aparece junto com eles, né? E diz que Hashem disse ao adversário: onde você esteve? O adversário respondeu: eu tenho andado, rodeado toda a terra. Né? Ele tem andado sobre toda a terra. O Senhor disse ao adversário: você notou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e justo, um tzadik, né? Tá aqui um homem íntegro e um tzadik, que teme a Deus e evita o mal. Ou seja, evitar o mal também é olhar as pessoas com os bons olhos, né? O adversário respondeu a Hashem: não tem o Iove bons motivos para te temer? Ora, foi você quem o cercou e cercou a família de tudo que ele possui. Você abençoou os seus esforços para que seus bens se espalhem pela terra. Mas coloque a tua mão sobre tudo que ele tem, e ele certamente vai blasfemar de ti na tua cara. O Senhor respondeu ao adversário: venha, tudo que tem está em seu poder. Só não coloque a sua mão sobre ele. O adversário da presença de Hashem. Um dia, quando estavam os filhos e filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão mais velho, e aí aqui vai começar toda a calamidade. Vai acontecer tudo o que tinha que acontecer.
na vida de Jó. Só que quando vocês leem, vocês vão ver que ele tem 10 filhos, e que todo o quantitativo dos seus animais sempre daria um 10 ou 11, e que está falando das sefirotes, está falando de Cabalá e de como tudo acontece dentro de cada alma. Tá? A discussão, no geral, é sobre o povo de Israel, é sobre toda a história que aconteceu ali com o povo de Israel, mas essa história está acontecendo agora dentro da sua alma, igualzinha. Todas as influências, tudo que você tem que mudar, todas as suas reclamações, tudo aquilo que você achava que era externo, inclusive o faraó, ele está dentro de você. E esse é o maior inimigo, né? Porque o faraó, ele tem um papel dele. Se ele é controlado, se ele é bem administrado, ele não consegue ganhar só para si, né? Querer só para si. Ele recebe para dividir. Ele recebe para doar. Ele jamais, quando recebe, vai querer esconder uma fatia maior para que as outras pessoas não participem e só ele seja favorecido. Então, gente, como continuar essa história? Então, o Satã tenta mostrar de qualquer forma esse homem chamado Jó, né? Vai falar que ele era em outra encarnação ele era o Terá, ele era um idólatra, e que agora, como ele reencarnou como Jó, né, como Iov, ele estava nessa situação de ser um servo do Eterno porque ele estava tendo benefícios. Havia um interesse no coração de Jó. Esse Jó ele só te serve porque você dá para ele saúde de Tera. Porque Tera era um idólatra e ele tinha participado junto a um tribunal anterior da morte de uma criança, né, vamos colocar assim, e que ele também agora tinha reencarnado e também não tinha dado opinião nenhuma sobre o povo de Israel, ou seja, sobre a semente divina, ele não deu opinião nenhuma, e vale lembrar que a semente era a semente dele mesmo, porque o Abraham vem da semente de Tera. Ele nasce em Ur dos Caldeus. Olha que coisa interessante. Então, agora, quem poderia salvar a sua semente? Gente, pare para pensar nisso. Quem poderia salvar o povo de Israel? Através de um ticum muito sério, quem poderia salvar? Só Jó. Porque ele começou a história, né? E a história, através dele, ele vai trazer os filhos, e ele vem agora para consertar a história de toda a semente sagrada. Então, o sofrimento, né, que vieram sobre ele, porque na questão do lado negativo, nesse tempo, né, eles também têm que pegar força. É um momento onde o lado negativo, eles têm que pegar força. E eles precisam acusar alguém muito seriamente para que eles possam ter energia para o próximo ano. Eles precisam se manter como acusadores. Satã, com todo o povo, com todos os seus seres, né, os anjos que acompanham ele se ocupava de Jó. Deus foi até o tribunal celeste, né, e pergunta a respeito ali da saída do povo de Israel. Agora que o tribunal, que era acusador, estava distraído com um grande tzadik, né? Cada geração tem um grande tzadik, e por ausência de acusadores, eles ganharam dos defensores, eles estavam distraídos com Jó. Por quê? Como Israel estava numa decadência espiritual muito grande, Deus ele precisava de uma pessoa que ia aguentar a pancada, uma pessoa que ia conseguir passar por toda essa situação. Moshe Rabbeinu, né, ele sabia de toda essa história, que na verdade
são as situações astrais que acontecem durante o ano na nossa vida. É natural, quando eu falei, que depois da festa os comentaristas falam sobre o livro Shah Rigulin, agregam insinuações como jogo de letras, né, e de palavras para indicar, né, o agradecimento do povo de Israel a Jó. Eles começam a agradecer a Jó. Isso está na Torá. Algumas e lá, enquanto diz lá que El As Yashi, que foi cantado por Moshe Rabbeinu, né? Viu o povo os milagres e creram em Deus, né? Vamos lá ver aqui, ó. E viram o povo os milagres e creram em Deus. Vaiereor, né? Et Adonai, Asher, Assar, Adonai, Bemitzraim, Vairal, Et Adonai. Então tá aqui a frase, né? E a gente pega aqui em hebraico, deixa eu aumentar aqui para vocês. Quando eles saíram, olha como é que o assunto ele começa agora a ficar diferente e como a história é mostrada dentro da Torá. Veja o assunto que está sendo falado aqui. Olha, e quando Israel viu o poder maravilhoso que o Hashem tinha exercido contra os egípcios, o povo temeu Adonai, ele tinha no Senhor e em seu servo Moshe. É o que está escrito aqui. Então, eles criam também em Moshe, como está descrito aqui embaixo, eles criam que o Eterno era Hashem e que Moshe era o verdadeiro profeta, que não existia outro profeta além de Moshe. E eles seguiram a lei de Moshe. E não houve um arrependimento por causa deles terem crido no Eterno, né? E aí, a partir da frase aqui, você começa a separar as letras e você encontra o nome de Jó. Olha, Vaierá, Ram, Et, aí tem a palavra Adonai, aqui sempre em azul, ó, Aleph, Yud, o Vav e o Beit, que forma a palavra Jó. Ou seja, Iov, né? Nosso português, Jó. Veja como está discriminado na Torá que o Jó, ele foi usado, o Iov, ele foi usado para que Israel, né? Quem está acostumado com forma de gematria, chamada Rosh Tevot. O que é um Rosh Tevot? É quando você pega a inicial de certas palavras na Torá, sempre as iniciais, e você forma uma palavra. Então, na saída do Egito, como o livro foi escrito por Moshe, você tem aqui o nome do Iov participando da salvação. Quer dizer, Baruch Hashem, que Deus tinha essa alma de ter reencarnado, e o próprio homem que gerou, começou a gerar o povo de Israel. Por isso que a Torá, ela também, em um certo nível, é um livro de religião familiar, né, que sai de um povo, mas também é para todas as nações, ok? E agora o Eterno está mostrando para as pessoas como a coisa funciona. Não é daquela forma, é descrito no próprio Taná, que está insinuado, né, que a lepra, né, que foi causada em Jó, né, estão na palavras, está em Shemot 15:6, né, 14:31, 15:6, para ver se está exato aqui, 15:6, está aqui, Nurra, Adonai, Nedari, e eu tenho um nome de Iov. Tá vendo aqui, ó? O nome de Jó. Um Aleph. O Yud, ele muda de lugar, né? Ele teria que voltar para cá. Mas você reorganizando as letras, você tem aqui, ó, lepra de Iov. As mesmas letras
agora reorganizada. O tzadik, ele passa para o começo da palavra. O reish, ele mantém o seu lugar. O ain também mantém o seu lugar, mas o tav, ele vem para o final. Essas duas letras aqui, ó, o tsad e o tav, eles mudam de lugar. E agora o yud, ele vem para frente do aleph, né? E o vav, ele continua no mesmo lugar. Quer dizer, no próprio Shemot 15:6, afirma-se a Guemará, né? Justamente em referência à acusação de que o Satã acusa Jó. E por isso é que ele fica leproso, e por isso é que ele tem que raspar a pele com barro, mas na verdade essa lepra, ela é a idolatria. Porque os nossos sábios dizem que para tirar a idolatria das pessoas, os anjos têm que raspar até os ossos. Imaginem isso. E quando eu vejo pessoas falando de idolatria, eu saí da idolatria, eu era muito idólatra, e tem muita coisa para consertar, mas que vai ter que ser raspado até os ossos para sair. Sim, né? O Tera, ele consegue tirar toda a idolatria que ele tinha, né? Ele começa realmente numa vida reparando, gente. Não, o Tera, ele repara a idolatria, né? Agora nós podemos entender que quando Moshe Rabbeinu, né, enviou os espias, ele envia os espias à terra de Israel, o que acontece? Ele manda os filhos de Israel para ver se tinha lá, né, uma árvore, um Haesh Baetz, se lá tinha árvores frutíferas, né? E os comentaristas explicam, né, que essa árvore era Jó. Por quê? A Torá, ela é uma metáfora para uma determinada árvore, ok? E essa árvore, né, era Jó, e ele era considerado como uma árvore de fruta. Para a gente aqui, ele está aqui, ó, murchinho, né? Não parece que isso é uma árvore boa, né? Quem olha assim, olha, imagina, olha só, ver um homem todo arrebentado, a sua esposa lá, aqui os amigos que são representados como os amigos, que também, se a gente fizer uma ligação, são os mesmos anjos que conversaram lá com Abraham, né? São níveis, e também em outro ponto, em outro nível da Torá, são também a descendência, Abraham, Isaac e Jacob. Quer dizer, o que o Abraham viu, na verdade, foi ele, o seu filho Isaac e o Jacob aparecendo. Deus mostrando que eles iam reencarnar e que eles iam voltar. E aqui parece que ele está observando como Tera, através de uma forma fantástica, tem a força para pagar os seus erros. Muito bem, continuando. Então, essa árvore que era procurada pelos 10 espias, ela está codificada dentro da Torá, né? Por quê? A palavra Etz em hebreu se lê também Utz, né? O lugar de onde provinha Jó. Então, a palavra Etz é Utz, quer dizer, é mais um segredo sendo revelado para vocês. Quer dizer, como indica o primeiro versículo de seu livro, Moshe Rabbeinu sabia, né, que esse homem justo vivera na terra de Israel, ele era um tzadik. O que dias é uma memória astral, vamos colocar assim, uma memória que está em todos os planetas, é um segredo, que esse Ancião de Dias é como se fosse um filme de toda a história, de
todas as almas que encarnaram nesse mundo e passaram as suas histórias, está tudo gravado. Então, quando chegar esse sistema do ancião de dias, a pessoa vai olhar, vai ver tudo o que aconteceu na vida dela e vai ver como ela pode consertar. Então, Moshe sabia como era que isso ia acontecer. E já que seria injusto guerrear contra quem é soberbo, né? Então, vai ajudar o povo de Israel a sair de onde? Do Egito. Com essa reparação, Deus cumpre a sua promessa a Abraham. Né? Se a gente abre aqui no livro de Bereshit, no 15:15, aqui, ó, Bereshit 15:15, e diz aqui, deixa eu ver se você deve ir para seus pais em paz, você será enterrado em uma idade avançada. De Hashem, aqui ele está falando para quem? Para Abraham. Como que os pais dele estariam com ele se eles eram idólatras? Então quer dizer que o Eterno já estava cumprindo a promessa através de Jó, ele estava cumprindo a promessa que ele está fazendo aqui, ó. Quanto a você, você deve ir para os seus pais em paz. Quer dizer, o Eterno está falando, pode ficar tranquilo que os seus pais, eles vão reencarnar e eles vão estar no mesmo lugar que você. Porque senão não teria lógica do Eterno fazer com Abraham, não é verdade? Aquilo que ele se propôs ali em fazer. Ok, gente? E basicamente aqui é sobre a questão da ida dos espias, né? Lá na terra buscar a árvore frutífera, e aqui vai estar codificado que essa árvore é o próprio Iov, que eles tinham que ver, né, que eles tinham que observar. É lógico que a gente sabe também que o estudo da Torá é um estudo enigmático e que está se falando aí, né, da questão da alma em si e da vida de cada ser humano. Tá bom, gente? Basicamente, a aula de hoje é essa.